Eu também creio sim, existe um destino para nós traçado. Agora, como você vai chegar a esse destino depende das suas escolhas. Né? Suas escolhas podem fazer que você chegue nesse destino muito arrebentado, que demore mais para alcançar aquele alvo, ou que você chegue mais rápido, né, ao seu destino. Até se a gente pegar parâmetros, que nós não compreendemos o universo, né? A gente só consegue enxergar 4% do universo, com toda a tecnologia que a gente tem, com o Hubble e tudo mais, só 4% do universo visível. Então nós temos uma mínima ideia do que é essa grandeza que Deus fez. As pessoas imaginam o céu como uma coisa assim, uma tapera, uma coisa pequena, né? Mas é imenso. Quando fala a terça parte dos anjos vieram para a Terra, a gente imagina sempre pautado na população terrestre, né? 7 bilhões e meio. Mas é muito maior do que isso, né? Certamente as proporções são muito maiores. Então eu creio que existe sim o destino, que é um exemplo clássico, né, que a física hoje em dia já comprova. O tempo ele é subjetivo, né? Quanto maior a velocidade, menor o tempo, né? Einstein chegou a equacionar isso, e hoje um satélite que orbita em torno da Terra e calibra os nossos GPS, ele precisa ser calibrado periodicamente, porque o tempo do satélite é diferente, passa 38 microsegundos, acho que por dia, né? E se não for ajustado isso, você tem um erro do GPS na Terra. Então a velocidade lá é diferente do nosso tempo. Então tempo e espaço, pela física clássica, pela física quântica, eles não existem como nós entendemos, né? Você pode antecipar. Tanto é que eu falei numa série de vídeos, Nostradamus, ele alcançou muitas coisas, ele conseguiu enxergar o futuro e o que ele falou bateu. Né? Ele acertou com muita precisão a morte, acho que, de Henrique II, o grande incêndio em Londres, em 1666, ele foi muito assertivo nas suas previsões. Então, de alguma maneira, ele conseguiu romper essa película, né, dessa dimensão espiritual, e conseguiu alcançar, né, um perímetro do futuro. Então, agora, está lá estabelecido que vai acontecer. A Bíblia fala do Apocalipse, é uma previsão. Vai acontecer, nós não vamos impedir que isso aconteça. Agora, o que você vai fazer, né, diante desse cenário, né, é seu livre-arbítrio, é sua escolha. Tempestade está vindo. Né? Você se abriga, você se protege, o que você faz? Então tem a nossa escolha. A Bíblia deixa claro, está cheio de profecia bíblica aí, né? Até o destino de Jesus mesmo, né? Ele tinha um destino ali. Tinha um destino, estava escrito já. Não foi ele sem seria querer, né? pregado, crucificado, estava escrito. João Batista já tinha o destino dele, que ele ia nascer e ele ia anunciar a Jesus, estava escrito, é o destino dele. Noé tinha um destino dele, Lameque, o pai dele, pegou ele nos braços e falou, ele vai trazer uma redenção para essa terra amaldiçoada, né? Que aí trouxe a questão da Arca de Noé, tudo, né? Boa. Inclusive, acho que tem um ponto aí que vocês falaram coisas muito parecidas e é importante tocar nesse assunto, que tem a ver também com as profecias da Bíblia e tudo mais. E o Heidrich falou também algo muito parecido quando ele Os veio. três falaram coisas muito parecidas. Eu interpreto que nós viemos do céu. Né? Então a gente tem uma raiz, né, celestial, temos um DNA de Deus. Quando Deus faz Adão e Eva, eles estavam no paraíso. E no paraíso haviam duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Lá em Apocalipse vai contar pra gente que a árvore da vida está na Jerusalém celestial, ou seja, está numa dimensão espiritual, não numa dimensão natural. Então quando o homem falhou, pecou, assim como os anjos falharam, pecaram, se afastaram da presença de Deus e vieram para a terra. Né? Aqui nós temos um período, uma oportunidade de lapidação, de aprimoramento, de fortalecimento espiritual, de crescer, né? De crescer como pessoas, de fazer o bem e tudo mais. E eu creio que quando chega no final da nossa jornada, né, você tem um destino que é pautado pelas suas escolhas também, né? A Bíblia coloca uma parábola de rico e Lázaro. Então tinha um cara muito rico, né? Ele morreu, né? E o Lázaro é um pobre, um mendigo, né? Então o mendigo vai para o céu, o rico vai para o inferno. Não quer dizer que você sendo rico você vai para o inferno, né? Porque o problema não é o dinheiro. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então é o apego. Né? É o apego ao dinheiro, essa é a questão. Então, um vai para o céu, outro vai para o inferno. Então, imediatamente, né? Então, ele tem descreve, né, o inferno como uma coisa ruim, desconfortável, né, que trazia sede para ele, que era quente, né? Sempre essa ideia, né, de uma coisa ruim, desconfortável, e o céu é uma coisa boa, né? E eles ficam se questionando por que foram para lá. Então, assim que você morre, né, morreu, tem o juízo, né, e você vai para o céu ou para o inferno de acordo com as suas escolhas aqui na vida. Se é uma pessoa ruim, má, cruel, evidentemente você colhe uma consequência. Deus é justo, a fatura chega. A fatura vai chegar. Né? Eu só não tenho a interpretação de um sofrimento eterno, porque aí eu estou tirando o amor de Deus.
né, Jesus ele pregou os espíritos em prisão, né? Então, quer dizer, ele desceu no Hades, desceu na dimensão do inferno, né, e pregou os espíritos em prisão. E a Bíblia retrata quem eram esses espíritos. Eram aqueles da época de Noé, né, que se rebelaram contra Noé, que não aceitaram a pregação dele, então sofreram uma consequência, né, das suas escolhas, da sua rebeldia, e ficaram no inferno, mas não eterno. Jesus foi lá, o que o libertador vai fazer na prisão? Libertou eles, né? Então não é uma coisa eterna, mas ela é proporcional, né, às suas escolhas que você faz aqui na vida. Certo. Né? Tem uma questão... Quer falar? Não, é sobre isso ainda? É sobre Então, isso. tá bem. A Vandinha fez aqui uma análise que a gente faz quando ela vem, sobre... Que nem... puta, eu tô ruim de palavra, que ia falar que nem fizeram com você aqui, mas é que a gente fez com a foto do Hitler. Do Hitler? Mas é que são várias personalidades. Mas já teve entendeu? também Jojo Sim. Todinho também, entendeu? Então é bem Não, esse bem- plural o é, negócio. pluralidade, Não né? é um tipo de pessoa, entendeu? É uma galera que ela fez. Sim. E a Vandinha, ela me surpreendeu muito nessa que ela fez, porque ela já tinha me falado dessa parada do umbral e, vamos dizer assim, do céu. E nessa, quando ela leu Hitler, ela falou de um terceiro lugar ali, né? Que é um lugar, vamos dizer assim, pior do que o umbral, que é, assim... É que eu não quero usar essa palavra porque não é essa nomenclatura certa. Você não usou nomenclatura nenhuma. Mas como se tivesse uma terceira dimensão que Hitler ali nem tá sendo punido, né? Ele parecia que estava mais reinando do que... Ou parte da cúpula do que... Então, eu não sei se você sabia desse lugar antes ou você só viu quando... Tanto que nesse dia eu fui embora muito mal. Com ânsia, tontura. Eu falei, nossa, hoje os meninos me cacetaram. Porque eu saí com muita ânsia, mal-estar. E na hora que eu fui buscando na vidência, trouxe, lógico, vamos dizer, umbral, na minha linguagem, né? Umbral, mas ele tá embaixo do umbral. Sim. Ele vem num lugar bem abaixo mesmo. E a missão dele seria resgatar aquelas pessoas. Então, conforme eu fui entrando na vidência, fui buscando as informações. Interessante, porque os judeus acreditam que existe 7 céus, né, 7 esferas de céu, né, tanto é que Paulo esteve no terceiro céu, que seria a posição geográfica vai do paraíso, mas existe também 7 camadas para baixo, para o inferno, né? Então, quer dizer... Isso, a camada que eu vi, eu cheguei aqui, para mim é umbral, aí quando eles começaram a pedir para mim analisar, eu vi umbral, só que aí foi descendo, aí onde eu fui... Então, eu desci um pouquinho para pegar a informação dele. Então, para buscar a informação dele, eu tive que descer mais um pouquinho. Os Porém, judeus não entendo acreditam nessa- nisso, a camada de 7 infernos. Que vai depender, porque seria muito simplista, né? O cara que fez um assalto, né? Matou uma pessoa, que é errado também, mas o Hitler matou milhares, né? Uma crueldade enorme. Né? Então, é proporcional. Então, os judeus acreditam nessa esfera de camadas. Eu também creio nisso. Agora jogando uma viagem em relação a isso, né? Que eu achei que quando você descreveu essa dimensão, para mim fez muito mais sentido. Porque às vezes a gente aprende no cristianismo e aí eu não sei se é uma coisa, porque os 7 infernos também vem do inferno de Dante, que era uma ficção até, né? Tem a questão de E aí as inferioridade. pessoas pegaram isso como alegoria também, às vezes falam sobre isso, e hoje em dia a gente tem essa imagem do inferno, e as pessoas vão ser punidas lá no inferno, no fogo do inferno. E aí eu fico pensando, né? Porque Hitler, ele fez tudo de mal, mas ele fez a missão dele como uma pessoa ruim. Então, se esse cara, assim, não faz sentido ele ser punido, ele devia ser recebido com um carro de festa, de bombeiro, uma parada, entendeu? Porque ele foi muito mal. Porque ele foi muito mal. Bombeiro? Bombeiro no inferno, vai apagar o fogo? Então, os bombeiros em Fahrenheit 451 botavam fogo, entendeu? E Hitler, ele fez o papel dele, tipo a Bélgica, quando chega na semifinal, você quase conseguiu dominar o mundo, mas você matou uma galera. Eu digo assim, o diabo devia estar muito orgulhoso, então não faz sentido o diabo punir Hitler, entende? Mas aí quem pune não é o diabo, é Deus. É Deus mesmo que É Deus pune. que pune, né? Quando a gente fala inferno, o diabo não está no inferno, ele está numa outra dimensão, ele está atuando no nosso meio. Né? O inferno é um local de condenação. Né? Então o diabo ainda não foi condenado, não está lá ainda. Aí no caso...
Tá num outro conforto, né? Exatamente. Então, Hitler, ele foi assim, uma pessoa que teve muitas decepções na vida, né? Ele queria seguir uma carreira no exército, né? Acharam que ele era uma pessoa medíocre, não tinha capacidade de comando. Então, ele foi muito zoado no exército. Então, ele não teve assim, embora ele ganhou a Cruz de Ferro, né? E chegou a cabo, ele não teve uma projeção como ele queria. Depois, ele queria ser artista, queria ser pintor. Ele foi negado 2 vezes na Academia de Belas Artes. Aí ele entra para o partido, quer dizer, tem um lance na história de Hitler que é muito interessante, quando eles tentam fazer um golpe de Estado e ele é preso, né? Não dá certo, tal, né? O partido nazi, né, do nazismo acaba sendo sufocado e ele acaba sendo preso. Ele devia ser condenado assim por uma prisão muito longa, né? Só que ele mesmo se defende no tribunal, ele não precisou de advogado, nada, ele mesmo faz o discurso de defesa própria, ele é enaltecido, ovacionado, as pessoas aplaudem ele no tribunal, né? E uma pena que era para ser enorme ficou super reduzida e liberaram ele acho que 9 meses. Né? E aí ele aproveitou todo o momento da época também, né? A Alemanha estava no momento bom, aí ninguém ligava porque ele falava, a Bolsa de Nova York quebra, né? E aí ele propõe, né, romper o Tratado de Versalhes, né, para resgatar aquilo que a Alemanha tinha como soberania, e o povo adorou ele, né? Então ele aproveitou a ocasião também, mas foi um cara extremamente cruel, né? Extremamente cruel. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas tem uma história que ele saiu da Primeira Guerra ainda trabalhando para o governo, e aí ele foi investigar o partido nazista, não era nem nazista, né? Não chamava partido nazista. Ele foi investigar para tomar notas e passar informação, e aí chegou lá e ele começou a discursar. E aí, de repente, ele era o líder dos caras. De repente, ele era o líder dos caras. Ele tinha uma oratória fantástica, né? E ele tinha muito envolvimento com o ocultismo também, né? Além dele acreditar que ele era ascendente dos Aldebaranos, né, de Aldebaran, né, que era achava descendente de ET, né? Ele também tinha um estreitamento com o ocultismo, né? Muito próximo. Peraí, que você me perdeu aqui. O Aldebaran é um cara que tinha... Não, Aldebaran é uma constelação. Então tá. ele acreditava que esses alienígenas, extraterrestres, ele tinha uma descendência deles. Era a raça pura, que veio para a Terra, uma raça pura, ele tinha toda essa ascendência dessa raça pura. Então ele queria selecionar. Essa foi a ideia maluca dele, né? Os arianos. Para do alienismo ali. Que exatamente. Matar todas as outras raças. Né? Eliminar e ter Eu não a sabia soberania. Disso. Não sabia disso. Agora vamos pro Apocalipse, que as pessoas sempre querem. O pessoal quer saber quanto tempo eles têm. Cara, a gente tem tocado muito nesse assunto, mas as pessoas querem muito saber também, né? Vocês falaram coisas muito parecidas e o Heidrich falou uma coisa muito parecida. Vocês falaram sobre o próximo Papa ser um falso profeta. Sim. Você já tinha falado por informações que você tem, né? Exato. Dos contatos que você teve, contatos passados, é bom falar, né? Que parece ter uns contatos exatamente, esquisitos, né? A Wandinha teve essa mesma sensação, essa mesma visão, e o Heidrich teve a mesma interpretação de escrituras. Então, assim, é muito impressionante o quanto as 3 visões bateram, assim. Exato. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, o que vocês veem, o que pode acontecer, como vocês interpretam isso? Quer Como se complementar? preparar? Como se preparar, eu acho que tá tudo bem. Tá bom. Quer que eu fale Pode primeiro? ficar à vontade. Tá bom. Depois. Teve uma coisa curiosa, que você vê que as coisas concatenam na história. Teve um profeta, o Malaquias, que não é o Malaquias bíblico, é outro Malaquias, né, de uma linha católica. Ele profetizou que haviam, acho que 112 papas a partir de um ano X lá. Eu não lembro agora os detalhes, eu tenho um vídeo que eu falei sobre os detalhes. E curiosamente, o Papa atual, né, é o número 112º. Então o próximo, né, seria o cara que seria assim um sinal para o mundo, né, que ia anunciar a vinda do anticristo, de um governo global, etc. Tal, ia começar o Apocalipse, né, que é um período de 7 anos, dividido em 3 anos e meio, a tribulação, e mais 3 anos e meio a grande tribulação. Pela linha do satanismo, eles também estão esperando, e isso é uma profecia bíblica, está em Apocalipse 17, né, fala a respeito de um 8º rei. É um cara que vai ser precursor, né, de uma plataforma que vai ajudar o anticristo. Então esse líder espiritual vai dar apoio ao anticristo, que seria uma pessoa contrária a Cristo, contrária aos valores cristãos, né, e teria muito poder bélico, inclusive. Então esse 8º rei, ele vem de uma linhagem do Tratado de Latrão, onde o Vaticano ele ganha poder de Estado. Então a partir do momento que o tratado foi assinado, começa uma contagem de papas, de reis, né? Então o primeiro seria Pio XI não pode contar porque ele já estava em exercício, né? Então só tinha que ser
tinha que ter o conclave, tudo após Pio XI. Então, a partir dele começa a vir uma contagem, e o atual Papa é o 7º. Então, o próximo é o 8º, que concatena com a profecia de Malaquias também. Então, tudo aponta que o próximo Papa é uma sinalização, né, para o mundo que alguma coisa está entrando num momento de desfecho. Então, é uma profecia bíblica que está acontecendo Só aí. temos um papa de distância, é isso que você tá me dizendo, né? Um Papa de distância. Já vai fazer na mala aí. Então, você vê, eu tive pela vidência. Uhum. Porque eu sou apaixonada por esse Papa atual. Eu adoro ele também. Eu amo muito ele de fofo, paixão. muito E fui fofo. até Aparecida. Porém, eu falei assim, não vou não, vai ter muita gente. Meu filho falou, mamãe, vai ter muita gente, vai estar isso, vai estar aquilo. Eu falei, Júnior, é mesmo, não vou não. Aí na madrugada, né, a mensagem que eu recebi, filha, vá, porque esse é o abençoado, o próximo será o demônio. Olha que coisa. Aí eu falei, nossa. Aí falei, fui lá, vai eu no quarto do Júnior, meu filho fica louco comigo, né? Vai eu no quarto do Ju, falei, Ju, me leva amanhã. Eu vou, amanhã sim a gente vai pra Aparecida do Norte. Mamãe, você disse que não ia. Falei, não, nós vamos, porque o próximo é o demônio. Mamãe, o que é isso? Falei, vamos, Ju, me leva, que eu não dirijo, né? Às Não 3 da dirijo. madrugada, inclusive. Então, tô eu indo pra Aparecida do Norte. Então, eu tive a informação através disso. Filha, vá, que esse é o abençoado. O próximo, de repente, que nem, vamos no próximo, né? O próximo vai ser o chefão. Muito interessante, O né? meu Como veio as coisas dessa concatenam, forma. né? Corroboram. O meu veio dessa forma. É bom que corrobora pra vocês e dá um medo do cacete em mim, né? Que eu não tava sabendo até outro dia.